Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender que transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Empreender Transforma. E hoje eu tô com um cara aqui que eu não conhecia pessoalmente, só que todo mundo falava assim, pô, esse cara é muito gente fina, muito gente boa. Eu ia nos eventos, eu via na página Eu Te Vi na Unicid, eu não conhecia ele, eu fiz questão de fazer esse convite pra ele. Uma pessoa super engajada nas redes sociais. Tô aqui com o professor hoje, Paulo Eduardo Ribeiro. Ele é formado em ADM, tem 3 pós-graduações, tem mestrado, já deu aula fora do país. Trabalhou 15 anos na Ford, já deu aula também em pós-graduação já. Professor, seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite. Obrigadão, viu, professor? E eu costumo começar o programa. Quem que é o Paulo antes de ser professor acadêmico, antes de tudo isso? Quem que é o professor? Antes de mais nada, te agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui. Que isso. Alguns amigos meus já vieram, falaram muito bem de você. A gente não teve o prazer de se conhecer em sala de aula, mas a gente está aqui agora e vamos fazer valer a pena esse tempo que a gente está junto. Bom, vamos lá. Sou do ABC, né? Sou de São Bernardo do Campo. Eu sempre brinco, falo que tem que falar o nome da minha cidade certo, é São Bernardo. Mas eu não nasci lá, cara. Eu nasci no bairro do Pari. Fui para lá com 10 meses, então eu me considero são bernardense, porque eu vivi minha vida inteira lá. Comecei a minha vida fazendo Senai. Meu pai era metalúrgico, meu pai trabalhava na Toyota, ele era retificador ferramenteiro lá. Então eu fiz Senai, comecei na Toyota, passei por algumas empresas aí, fiz o curso de torneiro mecânico, trabalhei como torneiro mecânico um tempo. E aí eu entrei na Auto Latina, que foi a fusão da Ford com a Volkswagen, isso no comecinho da década de 90. E acabei, por ironia do destino ou não, sei lá, em recursos humanos. Percebi que precisava estudar, voltar a estudar, porque eu tinha só o antigo segundo grau, né, o ensino médio. Naquela época não tinha curso de recursos humanos, não tinha curso tecnólogo. E aí eu fiz ADM. Descobri também que não gostava muito de números, o que é uma ironia, porque hoje eu dou aula de departamento pessoal, de cargos e salários, um monte de aula que envolve números. E fiquei 15 anos lá. E saí de lá em 2007. Comecei a dar aula para ocupar o tempo e não parei mais. Só na Unicid já são 18 anos, frente aos cursos de gestão e negócio. Basicamente é... Fala um pouquinho, que temas que você dá aula lá na Unicid? Então, nos cursos de recursos humanos, eu já dei todas as matérias possíveis, né, que você imaginar. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, departamento pessoal, cargos e salários, consultoria interna de recursos humanos, todas que você imaginar eu já dei. Mas eu já dei aula de marketing digital, eu já dei aula de negociação internacional, já dei aula de gestão de projetos, já dei aula de empreendedorismo, já dei aula de tudo que você imaginar dentro da Unicid. São 18 anos, cara. Você já pensou em algum momento desistir dessa carreira? Não. Não? Na verdade, é muito louco, né? Porque eu nunca pensei nem em iniciar essa carreira, né? Eu tinha uma carreira bastante sólida na Ford, né? Eu tinha lá bom salário, bons benefícios, pertinho da minha casa. E quando eu comecei a lecionar, eu percebi que talvez ali eu tivesse uma missão muito maior do que a que eu tinha como empregado de uma empresa. Hoje, quando eu vou numa colação de grau, por exemplo, né, e conheço a família de um aluno, e eles falam assim, poxa, você que é o Paulo, né, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, falam tão bem de você e tal. Eu percebo que eu tenho uma missão de transformar vidas. Eu não tenho mais aquela ambição que eu tinha no começo de transformar todas as vidas. Não dá. Mas, assim, os feedbacks que eu tenho, Yasser, são muito positivos. Mas aquele que quer mudar mesmo, com certeza você consegue trazer pra dentro, né? Então, cara, não é que eu consigo, é uma troca. Eu costumo dizer que eu não saio de casa para dar aula, eu saio de casa para trocar conhecimento. E conhecimento a gente troca com quem quer. Eu tenho alunos hoje que são gerentes de grandes empresas, gerentes de grandes instituições financeiras, que viraram professores. Eu tenho alunos que vieram trabalhar comigo, eu fui coordenador de curso um tempo, né? Eu tenho alunos que chegaram a dar aula no meu curso. Então, isso, cara, não tem preço. Quando você começa a perceber que as pessoas entendem a proposta,
Isso não tem preço. Hoje eu costumo dizer que dar aula para mim é uma terapia. É muito tranquilo, cara, porque você conhece gente nova todo tempo. Enfim, é muito bom. Eu nunca pensei nem em começar e muito menos em parar. Agora eu só paro quando eu aposentar. Certo. Eu separei algumas perguntas aqui pra você. Vamos lá. O que você acredita que a maioria das pessoas entende errado sobre professores universitários? Cara, o professor universitário, ele sempre tem que responder aquela pergunta: você trabalha ou você só dá aula? Essa pergunta, cara, já talvez responda a sua, porque muitas pessoas talvez não consigam enxergar aquilo que a gente faz como um trabalho. Para mim, o dar aula, o estar em sala de aula, é o menor dos problemas. Aquele momento ali, para mim, realmente é um momento de troca. Mas a gente tem um trabalho muito pesado para chegar até ali. A gente tem que pesquisar, a gente tem que preparar a aula, a gente tem trabalho para corrigir, a gente tem que ler. O aluno não gosta de ler, mas a gente tem que ler muito, a gente tem que estudar. Por exemplo, eu estou dando departamento pessoal esse semestre. Mudou tudo com a reforma da Previdência, mudou a forma de calcular imposto de renda. Então você tem que estudar, você tem que aprender. Eu acho que as pessoas têm uma ideia errada porque acham que, de repente, aquilo é só um hobby. E, na verdade, não é. Aquilo é um trabalho. Isso é só um exemplo, né, de como as pessoas talvez não entendam o quanto a gente trabalha para chegar ali. E o quanto é responsabilidade de você passar uma informação que ele vai passar para frente. Isso que é crucial na vida do professor, porque eu sempre admirei todos os meus professores e sempre aprendi com eles e também quando eu pude contribuir também. E eu sempre falei assim, o que você passa pra gente, a gente passa pros demais. É uma responsabilidade altíssima para isso. É uma sucessão de trocas que vão acontecendo. Infelizmente, a gente hoje tem uma realidade muito diferente, né? A gente tem sala de aulas muito grandes, pessoas que não necessariamente entenderam o que é esse momento de estar ali, né, na universidade. Muitas pessoas entendem só depois. Muitos nem entendem, enfim, porque a galera acha que o diploma vai mudar a vida deles. Calma que a gente vai chegar nessa parte do diploma. Calma que a gente vai chegar. Essa parte é boa, essa parte é boa. Vamos lá. Mas vamos começar sobre assunto de empreendedorismo? Bora. Certo? Você acredita que empreendedorismo é para todo mundo ou tem um perfil específico? Eu acho que não é para todo mundo e eu acho um perigo algumas coisas que eu tenho visto na internet de pessoas dizendo, olha, se você não tem emprego, vai empreender. Porque assim, o empreendedorismo, ele necessita de uma coisa que, infelizmente, nós brasileiros culturalmente não temos, que é planejamento. E eu vejo muita gente que acaba se tornando, ao invés de empreendedor, acaba se tornando aventureiro. E o aventureiro quebra. Porque, assim, na minha opinião, para empreender, além do planejamento, você precisa de conhecimento do negócio que você está se metendo. E a galera não gosta de estudar, não gosta de entender o que é o negócio e acha que vai abrir a porta e dizer, vendo tal coisa e vou ficar rico. Quando, na verdade, não é assim. Se empreender fosse fácil, todo mundo empreendia. É porque eu acho que existem alguns cases de sucesso que, infelizmente, deram certo, ou felizmente, que foi totalmente conforme a maré foi, e ficam em evidência e as pessoas falam assim, eu vou ser igual aquele. Infelizmente, na vida é totalmente diferente. Mas esse é o problema, Yasser. Isso não é regra, isso é exceção. A galera é igual rede social. A galera olha a rede social e acha que todo mundo vai ter 1 milhão de seguidores, todo mundo vai viver de TikTok, todo mundo vai viver de fazer vídeo. E não é assim. O empreendedorismo não é assim também. Por que tanta gente quebra com menos de 1 ano? Então, o pessoal não tem a percepção de que é preciso entender daquilo que você está se metendo. É preciso pesquisar, é preciso estudar, pedir ajuda no Sebrae, por exemplo. Precisa se planejar, entender o que é um plano de negócio, fazer um plano de negócio. Ele nunca viu um planejamento de negócio, nunca viu uma matriz SWOT, nunca viu nada e ainda quer ir pro mercado de trabalho. Não sabe nem o que é. Na hora que você fala assim, o que é isso? Eu tive um aluno que ele abriu um pequeno mercado na garagem da casa dele. E ele dizia assim para mim, professor, eu não consigo entender, eu vendo, mas eu não vejo dinheiro. Eu falei, você já parou para pensar que você tem dinheiro entrando e dinheiro saindo? Ele falou, não. A conta que eu fiz foi a seguinte, se eu vender tanto, eu vou ter tanto de lucro. Eu falei, você já parou para pensar que o lucro só vem depois que o investimento inicial que você fez retorna?
que você precisa de um retorno do investimento para começar a ter lucro? Porque senão, não é lucro esse dinheiro que está entrando? Não, nunca pensei. Eu falei, pois é, essas são coisas que você precisa pensar. A conta não é assim. Se eu fizer tantas vendas por dia, eu vou ter tanto. Não. Você tem custos fixos, custos variáveis. Aí ele falou assim, poxa, eu não tinha parado para pensar. Talvez esse, seja o problema dos administradores, não, dos empreendedores. Porque, ou pseudo-empreendedores, que eu digo que são mais aventureiros do que empreendedores. Porque não param para pensar que você precisa de muito planejamento. De muito planejamento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, que ela falou que em 2023 faturou 1.800.000 e quebrou. Aí ela falou assim, eu mudei meu lifestyle, comecei a gastar mais, comecei a achar produto, aí eu comecei a perder cliente. Aí eu falei assim, tá vendo? Você se arriscou, você teve o boom, aí achou que tava mil maravilhas, aí não tem uma reserva, não tem um caixa, não tem publicidade. Aí você vai minando o seu próprio patrimônio. Você vê que a gente está falando de planejamento. Culturalmente, o brasileiro não tem planejamento, nem planejamento financeiro. Nem financeiro. Então, assim, é aquela coisa que eu falo sempre em sala de aula. Na minha vivência dentro de recursos humanos, a maioria das vezes que eu tive pessoas que falaram para mim, eu acho que eu ganho pouco, a gente conversou um pouco e chegou à conclusão que ela gastava muito. Esse é o problema. Você não pode gastar mais do que você ganha. Isso é uma premissa básica. Mas, infelizmente, a gente tem uma outra coisa aqui, que é uma fala muito comum entre os brasileiros. O tal do merecimento. Mas eu mereço. Nós não estamos discutindo se você merece ou não ter. A pergunta é, você tem condições de ter nesse momento? Porque se você não tem, não passa por merecimento. Você tem que fazer por onde. Aí sim você pode ter. Agora, se a gente continua gastando mais do que a gente recebe, porque a gente acha que merece, a conta não vai fechar. Não vai fechar. E as pessoas confundem muito pessoa física com pessoa jurídica. Mas aí já era. Isso tanto faz. Física ou jurídica, tanto faz. E se você tem, né, a sua empresa e você começa a misturar as coisas, a pessoa física com a pessoa jurídica, a chance de dar errado é muito grande. Certo. Vou fazer uma pergunta agora para você. A faculdade ajuda ou atrapalha quem quer empreender? Eu acho que ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Eu acho que depende. Eu acho que essa pergunta, a resposta para mim mais correta é depende. Eu acho que ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Você consegue dar mais contexto? Vamos lá. Eu acho assim, se você encontrar na sua vida, né, digo vida acadêmica, um professor que te dê bases sólidas para você entender o que é um plano de negócio, que te dê caminhos, te dê situações reais de vivências dele, ou cases de sucesso onde ele possa esmiuçar, né, e trazer para você o caminho que você vai ter que percorrer, deixando claro desde o início que não vai ser fácil, ela pode te ajudar. Mas se a gente encontrar pelo caminho pessoas como a gente vê por aí, né, porque tem os gurus de internet, por exemplo, que para eles tudo é muito fácil. Então é só você empreender. Isso pode ser um caminho perigoso. É aquilo que eu te falei do ser aventureiro. E você pode encontrar, infelizmente, né, dentro do mundo acadêmico, pessoas que te levem a imaginar que vai ser simples. Não, por que você não vai conseguir empreender? Fulano conseguiu. Tem aquele guru da internet, tem aquele influencer que conseguiu. Então, eu acho que depende. Eu acho que assim, eu acho que a pessoa que tem essa pegada empreendedora, porque a minha geração, por exemplo, não foi criada para empreender. A minha geração foi criada para entrar numa empresa e ficar lá até aposentar. E eu acho que muitas pessoas ouviram esse discurso. Você precisa arrumar um emprego de carteira assinada. Olha como o mundo mudou. Hoje nem carteira assinada as pessoas estão preocupadas mais. Hoje a gente precisa de um trabalho. Não necessariamente de um emprego. Preciso fazer renda. Então, eu acho que depende. O empreender, ele pode ser um excelente caminho desde que você tenha bases sólidas para isso. Mas como culturalmente o brasileiro não tem, a gente foi criado para fazer, para executar, a gente pode ter um problema sério aí se a gente simplesmente se enveredar para esse caminho e achar que vai ficar rico. Eu acho que tem escolas de negócios que têm mais condições de trazer um pensamento empreendedor do que a própria universidade. A universidade hoje, infelizmente, ela é aquilo que eu te falei que mudou, né? Você tem salas muito grandes, você não consegue dar uma atenção especial para todo mundo. Você tem ali uma parcela muito grande de pessoas que está ali porque quer o diploma. É muito complicado, você foi aluno, você sabe. Tem muita gente que está ali só querendo saber que hora que você vai fazer a chamada ou que hora que você vai passar a lista.
Então isso pode ser até um fator desmotivante para quem está ali e realmente quer aprender. E às vezes para o próprio professor. Mas eu acho que tem escolas de negócio que podem ajudar bastante quem tem essa visão empreendedora. Porque para mim empreendedorismo é muito mais do que falar eu sou empreendedor. É ter visão empreendedora. Ah, sim. É você conseguir enxergar coisas que a pessoa normal não consegue. Não, tem que ter um olho bem treinado, né? Tem que ter um olho bem treinado e um ouvido bem atento. E você tem que ter condições de enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. Eu sempre falo o seguinte, você já parou para pensar que o seu Instagram nada mais é do que um álbum de fotografia que a gente tinha lá na década de 70, 60? E alguém falou, e se a gente transformar isso numa rede social? E aí a gente fala assim, poxa, mas estava na nossa frente e a gente não viu, porque você não tem o olho treinado. Eu sempre falo, uma vez me perguntaram assim, você acha que a internet chegou no seu limite? Eu falei, não, até porque se a gente for pensar no metaverso, por exemplo, a gente já está inserindo a pessoa dentro do universo da internet. E isso provavelmente não vai parar aí. E aí me perguntaram assim, tá, então qual é o próximo passo? Eu falei, se eu soubesse, eu estava milionário. Essa é a questão. O problema é, qual é o próximo passo? Vamos pegar um outro exemplo simples. Disquete lá atrás, aí inventaram o pendrive, antes do pendrive o CD, o DVD. Hoje a gente está falando em nuvem. Será que a nuvem é o fim? Qual é o próximo passo? Quem descobrir... Não, e você fala sobre essa tecnologia, e eu estou inserido em vários ambientes de inteligência artificial. E quando você vai estudar um pouquinho, você fala assim, não é possível, não. É possível. Porque hoje em dia, as inteligências estão criando outras inteligências. Então, né? Olha o cúmulo que a gente chegou. O Jack Welch já falava lá atrás, se é possível imaginar, é possível fazer. Sim, sim. Então, não tem fim, cara. Você está falando de inteligência artificial. Isso aí é uma discussão que está muito assim, né, efervescente. Não é mais tendência, está aí. A gente precisa buscar regulamentação para algumas coisas e a gente precisa entender que está aí. A gente vai ter que se adaptar. Não é mais tendência, é realidade. É, e quem aprender primeiro vai sair na frente. Como tudo na vida foi assim. Se você tivesse começado a postar vídeos em 2017, com certeza teria estourado hoje. Eu tenho alguns questionamentos com relação à inteligência artificial. Eu uso, como eu sei que você usa. Não sou contra a utilização disso em sala de aula. Eu tenho colegas que falam, não pode usar chat GPT. Claro que pode, é ferramenta, cara. Ferramenta. A pergunta é, como é que você está usando isso? Você está gerando algo, projetando para mim e está lendo? Tá, mas... o que isso trouxe de conhecimento para você? Nada? Então, você não está usando a ferramenta do jeito que deveria. Agora, eu dizer para você que você não pode usar o seu celular na sala de aula, cara, isso aqui é ferramenta de trabalho. Não tem como não usar o celular mais hoje. A grande pergunta é, o que você está fazendo no seu celular? Você está assistindo jogo durante a aula? Você está lá olhando o seu Instagram durante a aula? A gente segue lá o Eu TV Não Decide, a gente vê direto o pessoal lá, totalmente disperso. Então, eu tenho sérias críticas com relação à inteligência artificial. Por exemplo, tem amigos dubladores, e eles têm uma preocupação séria. Como é que vai ser a questão da utilização da minha voz? Agora que existe, né, não precisa mais de mim, mas ele vai poder usar a minha voz, simplesmente pegar a minha voz e usar? Ou simplesmente vai acabar com o serviço dos dubladores? Cara, tem gente fazendo música. Como é que nós vamos regulamentar isso? Nós vamos ter uma eleição daqui a pouco. Como é que vai ser a questão de fake news, por exemplo? Então, assim, cara, eu não sou contra a tecnologia, não. Eu acho que a tecnologia, ela é uma coisa que vai acontecer e a gente tem que usar. O grande problema é como é que nós vamos regulamentar isso. Não, e eu acho que é uma ferramenta, a gente só não pode virar refém dela. Mas a gente já é refém dela, Yasser. Se você sair da sua casa e esquecer o seu RG, você volta? Hoje? É. Não. E se você esquecer o celular? Provavelmente eu vou ter que voltar. Essa aí é uma questão clara de que a gente já virou refém. A gente precisa disso aqui para tudo. Sua vida está aqui. Não, eu entendi o que você quis dizer, mas eu quero dizer refém da ferramenta inteligência artificial. A gente virou refém da tecnologia como um todo. E a gente eu não sei quando, mas a gente vai acabar virando refém da inteligência artificial. A gente vai ficar muito improdutivo e vai colocar ela para trabalhar muito mais pra gente. Aí eu te faço uma pergunta. Qual é a sua visão com relação a isso? Você acha que a inteligência artificial cria algo?
Cria? Não, só que já tem. Esse é o problema. Como eu tô em vários ambientes de inteligência artificial, e eu tô gostando de inteligência artificial porque quem tem mais capacidade de lidar com o ser humano vai prevalecer. E as pessoas não estão entendendo isso. Não. Porque elas estão achando que é uma ameaça. Eu falo assim, quanto mais você estudar comportamento humano, quanto mais você entender de gente, você vai sobressair. Porque as pessoas só vão usar inteligência artificial. E você, igual, eu cheguei aqui hoje, eu tava ligando pra uma pessoa. Quem liga hoje em dia? Pouquíssimas. Eu ligo ainda. Mas é pouquíssimas, né? Que liga pra fidelizar um cliente igual eu faço. Então, quanto mais eu usar minhas habilidades pessoais, mais eu saio na frente. Eu falo direto isso pros alunos, cara. Eu falo, é mais fácil você aprender o processo do que você aprender a gerenciar pessoas. Se você entender isso, você vai ter alguma coisa a mais. Porque você consegue fazer as pessoas trabalharem para você. Sim. Mas a galera parece que não entendeu ainda isso. Assim, eu tenho um certo receio das questões, principalmente das Big Techs e a forma que elas estão conduzindo isso e criando as bolhas e o quanto isso vai fazendo você ficar preso num determinado mundo, né? Vamos chamar assim. Por isso que eu gosto muito da ideia de tentar expandir isso e de ver todos os lados possíveis, de ler muito. Uma coisa que a galera tá meio preguiçosa, né? Tá tudo vindo muito fácil. E isso me preocupa, porque as coisas vêm muito fácil e a galera tá achando que é assim, mas chega uma hora que a conta chega. Chega. Principalmente questão eu falo não só de conhecimento, de repertório. As pessoas estão muito engessadas. E só vou puxar esse gancho aqui. Vamos lá. Qual habilidade você considera indispensável para quem quer empreender em 2026? A habilidade de planejar, a habilidade de se comunicar bem, a habilidade de se relacionar bem, de negociar bem, de saber negociar. Então, assim, são algumas competências que a galera que está lá na universidade achando, eu vou pegar o meu diploma e minha vida vai mudar, talvez não consiga, porque o diploma ele não vai necessariamente te dar essas habilidades. As pessoas, elas esquecem que algumas competências, elas precisam realmente ser desenvolvidas, algumas precisam ser adquiridas, mas algumas precisam ser desenvolvidas porque é aquilo que a gente está falando, a gente ainda está lidando com o ser humano. Então, a habilidade de negociar eu acho fundamental. Tem muita gente que fala, eu não sei negociar, eu não negocio. Cara, a gente negocia o tempo todo. A gente negocia o horário, a gente negocia o tempo todo, né? Então, todo. O pessoal acha que só negociador que negocia. A habilidade de se planejar, de planejar o seu tempo, de entender que recursos você precisa, que recursos você tem. A habilidade de se comunicar bem. A gente se comunica muito mal, cara. Isso aqui, a tecnologia, na minha opinião, atrapalhou um pouco. Hoje a gente se comunica... Cara, eu vejo meu filho, por exemplo, mandando mensagem lá no trabalho dele, eu não consigo entender. É tudo imagem, emoji, é tudo palavras abreviadas. Então, assim, a gente se comunica mal. Então, essas habilidades eu acho que são essenciais. Relacionamento, cara. Saber se relacionar com as pessoas. A gente não sabe mais se relacionar. A gente não se relaciona mais. Não. A gente está preso atrás da tela. A gente não se relaciona nem em casa mais. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E é interessante que você falou do seu filho, né? Seu filho mandando mensagem. Filho. A comunicação dele lá pode ser que esteja até boa porque outra pessoa entende. Mas será que se ele sair dessa bolha ele consegue se comunicar? Isso é minha preocupação. Então, ele é um cara, assim, ele é um cara safo. Eu tenho certeza que se ele sair dessa bolha e for para outra, ele vai conseguir se adaptar. Porque isso também é uma qualidade, uma habilidade que é importante. Que é importante no empreendedorismo, adaptabilidade, você saber se adaptar. Eu sempre falo, cara, a pandemia foi o maior exemplo de que a gente não é resiliente e que a gente tem dificuldade de se adaptar. Porque a gente vivia até a pandemia uma tal de um boom de resiliência, que todo mundo é resiliente, e foi só chegar a pandemia, começou todo mundo a estocar papel higiênico. Então a gente vê que a gente não é tão resiliente assim, né? E que a gente precisa realmente melhorar, inclusive como ser humano. Mas nem todo mundo consegue essa capacidade de se adaptar a diferentes situações. Tem gente que trava. Igual esses dias me perguntaram qual é a sua maior habilidade. Aí eu falei assim, a minha maior habilidade hoje é eu conseguir me comportar bem em todos os ambientes possíveis. Porque tem gente que tem muita dificuldade. Eu chego num ambiente onde está na Zona Leste, consigo comunicar tranquilamente. Aí eu chego em um ambiente multimilionário, tranquilo, como
E eles deixam até fazer pergunta devido à minha comunicação. E eu chego em outros tipos de ambiente, outros patamares. E como é que faz isso, gente? É estudando. É gerando conhecimento. Porque senão as pessoas acham que é mágica. Do dia pra noite você vai aprender. É um livro mágico, um curso mágico. Isso não existe. Não existe. É uma faculdade mágica. Isso não existe. O pessoal não entende que dentro de um ambiente acadêmico, seja ele qual for, você vai ter uma quantidade enorme de informação. E informação não serve para nada. Você precisa transformar essa informação em conhecimento. E a galera está com preguiça até de transformar isso em conhecimento. Se você parar para pensar, a gente foi treinado para decorar e tirar nota. Deixa eu só te interromper que tem tudo a ver com a próxima pergunta. O maior erro de quem quer empreender hoje é falta de conhecimento ou excesso de informação? Então, mas excesso de informação sem conhecimento não ajuda. Então, a falta de conhecimento é um erro gigante. Eu não sei qual é maior, mas excesso de informação pura e simples não serve para nada. Falta de conhecimento também é prejudicial. Eu diria que o maior erro hoje do empreendedor é não saber filtrar as informações, porque hoje a gente tem realmente muita informação, né? E a gente não busca a fonte segura. É achar que tudo que está lá vai ser o suficiente para mim e não se preocupar, como eu disse lá atrás, com o planejamento e com o conhecimento do negócio. Se você não tiver em mente que você vai precisar estudar, você vai ter que deixar isso na mão de outra pessoa. Eu tenho um amigo que teve uma produtora gigante, ganhou dinheiro pra caramba, mas deixou na mão de outra pessoa, porque ele achava que eu não preciso me envolver com isso. Eu só tenho que fazer essa parte. O que aconteceu? Tomou uma rasteira, perdeu dinheiro pra caramba, por falta de conhecimento, por ficar ali naquela zona de conforto, de achar eu não preciso me envolver. Cara, se você não entender que você precisa se envolver em todo o processo, e para você se envolver em todo o processo você precisa estudar, você precisa se informar, você precisa ler, alguém vai fazer isso por você. Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, que eu li recentemente, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, você empreendedor tem que saber tudo sobre o seu. E ele ainda bate na tecla, você tem que saber a operação, tem que saber o marketing, as vendas e a gestão de compra e venda de tudo. Aí ele fala assim, não é que você tem que fazer, mas você não pode ficar refém daquela pessoa. Eu sempre falo, né? Eu falo, há bem pouco tempo atrás, você ia comprar um carro, o vendedor te falava só de taxa, de prazo de pagamento. Hoje, se você perguntar para ele qualquer coisa técnica que ele não souber, talvez você não compre o carro. Se você chegar para ele e falar assim, com quantos quilômetros eu tenho que trocar a correia dentada desse carro? Ele tem que saber. Ele tem que saber te dizer. Com quantos quilômetros eu preciso limpar os bicos injetor? Sei lá, ele tem que saber. Tem que saber. E hoje, tudo, você tem que saber de tudo. O empreendedor ele tem que pensar desde a ideia, processo de produção, como isso vai chegar lá e o descarte. Tem essa ainda. Porque eu dou uma assessoria para quem vende carro, né? E eu falo assim, vocês têm que saber tudo, mas vocês não precisam falar tudo. Porque uma coisa é você jogar muita informação para a pessoa que está comprando e você, às vezes, dificultar a compra devido a muita informação que você tem. Aí eu falo assim, tenta analisar o perfil comportamental da pessoa antes de você passar essa informação. Eu falo assim, mas é obrigatório você saber. É obrigatório, você tem que saber tuber Você não sabe quem está do outro lado, você não sabe que pergunta vem. Você não sabe que pergunta vem? Você tem que saber. Aí eu falo assim, você tem que ir pra guerra totalmente municiado. Você vai usar munição? Não sei. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas eu falo assim, você tem que estar municiado, gente. Aí eu falo assim, as perguntas têm que ser certas, tem que ser assertivo. Porque às vezes você vai perguntar, igual você falou de trocar a correia. Mas a pessoa não tá querendo nem saber disso, mas você tem que saber. Às vezes, para ela, importante é a família. Então, é segurança, é airbag, é o tempo de acionamento. Então, você tem que entender toda a realidade, todo o contexto para você passar a informação certa. Eu sempre digo, né? A gente viveu um momento onde qualidade estava associada ao produto. Hoje, qualidade está associada a tudo. Então, desde o momento da ideia, e aí a qualidade não é mais só responsabilidade da área de qualidade. O marketing está envolvido, a produção está envolvida, está todo mundo envolvido. Se você não pensar com qualidade, e aí a gente pode pensar, já que a gente está falando de pessoas, né? O simples fato de você estar no ponto de ônibus com o crachá da empresa falando mal dela, alguém já está olhando e falando assim, será que esse produto é bom? O cara que trabalha lá está falando que, né? Então é um negócio muito mais complexo. Para o empreendedor, eu penso que é igual. E vou até pegar um gancho que o Sandrinho falou sábado agora. Ele falou assim, você vendedor, tá falando que o produto é ruim,
mas é ruim pra todo mundo? Então, Ele falou assim, é ruim pra todo mundo? isso é muito relativo, né? Ele falou assim, ele falou assim desse jeito, 8 bilhões de pessoas, você tá achando que seu produto é ruim pra todo mundo? Não é possível que ele seja ruim pra todo mundo. É que as pessoas se apegam àquelas coisas negativas. É aquilo que a gente estava falando da qualidade. Tem gente que está preocupado com qualidade, tem gente que está preocupado com o preço, tem gente que está... Enfim, se a gente for pensar em venda, depende também. Vou fazer uma pergunta polêmica um pouquinho aqui, professor. lá. Vamos lá. A universidade está preparada para o mundo real ou ainda ensina um modelo ultrapassado? Cara, a gente ainda... Ó, eu vou responder a sua pergunta com uma frase que um amigo meu fala referente às empresas, tá? A gente vive no século XXI, com empresas do século XXI, que são administradas por pessoas do século XX, mas que ainda utilizam ferramentas do século XIX. As instituições, para mim, elas de ensino, não estão muito longe. Se você parar para pensar que em 2026 a gente está mais perto de 2050 do que de 2000, tá? Que era onde a gente imaginava que ia ter carro voando. Pelo menos eu imaginava lá atrás. E a gente ainda ter sala de aula com giz e lousa, talvez responda a sua pergunta. Sim. Eu acho que essa história de metodologias ativas, eu acho legal, porque você foi preparado para decorar e tirar nota, e hoje você fala assim, não, eu tenho que envolver o aluno num processo que vá na outra via. Eu tenho que fazer o aluno entender que ele faz parte do processo também, de aprendizagem. Essa relação ensino-aprendizagem não é só alguém falando, pá, 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 e você absorvendo. É uma via de mão dupla. Mas se a gente for ver o que acontece hoje ainda, eu proibindo o aluno de usar a tecnologia, ou não dando as ferramentas necessárias, colocando 150 alunos dentro de uma sala de aula. Eu tive um gestor dentro de uma universidade onde eu trabalhei, que não precisa dizer qual é, obviamente, mas ele dizia assim, perda sempre haverá, que seja acadêmica, nunca financeira. Então, por aí você já tira uma base. Eu tive um debate grande sobre isso. É óbvio que eu estou generalizando, Yasser. É óbvio que eu estou generalizando. Existem exceções, mas a gente ainda está muito longe do ideal. A gente está falando de inteligência artificial e a gente ainda está discutindo coisas que a gente discutia no século passado dentro do mundo acadêmico. Já vou pegando esse gancho já. O sistema educacional forma pensadores ou apenas repetidores de conteúdo? Eu acho que não forma pensadores, não, mas aí eu não vou também dizer que é só culpa das instituições. É óbvio, pô, eu lembro que na época que eu estudei lá atrás, né, nos primeiros anos da educação, a gente tinha que ler, cara. A gente tinha que ler livro para fazer prova. Hoje o aluno chega no nível universitário com deficiências cognitivas gigantescas, porque lá atrás está com problema. Ele não é reprovado, ele não é cobrado. Não teve uma base boa. Não tem, sabe? O professor é mal remunerado, não é valorizado, não tem segurança. Então, tudo isso acaba, né, pegando. Como é que eu vou formar pensadores se o próprio aluno ele já vem numa pegada de que ele não precisa pensar? Para ele não faz diferença, ele sabe que no final do ano ele vai avançar. Só que aí ele chega na universidade... E eu escuto isso direto. Pô, estou escutando esse semestre. Nossa, você tá pegando pesado. Cara, eu não estou pegando pesado. Eu estou te mostrando para você o mínimo que você vai precisar para o mercado, porque o mercado é que vai pegar pesado com você. O mais triste é que lá na frente ele ainda vai dizer assim, porque a universidade que eu estudei é um lixo, o professor que eu tive é um lixo. Os caras não entendem que a gente é responsável, inclusive, pelos nossos fracassos. A gente é responsável pelos nossos fracassos. Só que muitas dessas pessoas não têm essa visão porque eles não conseguem enxergar isso. Porque eles vieram numa pegada totalmente diferente. Como é que eu vou formar pensador se eu não estimulo você a ler? Como é que eu vou formar pensador se a gente continua ouvindo? Para que eu tenho que estudar matemática se eu não vou usar nunca? Percebe como o negócio é muito mais embaixo? É lá atrás. E aí a gente vai entrar num debate, cara. Será que é importante para as pessoas que estão acima de tudo isso, que haja um debate sério sobre isso?
E eu ainda vou, Talvez não. e eu ainda vou fazer uma crítica, porque eu sempre fui um crítico da faculdade. Eu e Yasser sempre fui um crítico. Só que agora eu tô mais crítico dos alunos. Porque eu sei que lá tem que ser uma mão de via dupla. Porque os alunos, igual você falou, na minha época, ela pressionava só um pouquinho, todo mundo já achava o cúmulo. Eu falei assim, gente, a pressão lá fora é muito maior. Cara, semana passada eu falei a seguinte frase numa turma. Tô numa turma compartilhada lá, deve ter uns 8 cursos lá dentro. E eu falei para eles o seguinte: vocês não têm ideia como é fácil ser professor universitário. Porque ninguém questiona. Qualquer coisa que eu falar aqui, você só tá preocupado o seguinte: vai cair na prova? Beleza. E ponto. Então, assim, é muito complicado. Na minha turma, os professores soavam um pouquinho, porque eu questionava literalmente e... Mas a gente adora isso aí, cara. Eu percebi que os professores sempre me amam. Pode ver que você é um professor, tá aqui por indicação de outro professor, porque eu sempre colocava debates pra pensar. Porque, assim, a gente aprende muito. A gente- Agora, você tá dentro de uma sala onde as pessoas só estão preocupadas com decorar para tirar nota, então é aquela coisa, eu só estou preocupado em também, é isso. E é isso, cara. Você vai... Qualquer coisa que for dita, tá tudo certo. E vida que segue. Que hora que nós vamos embora? Vai ter chamada, isso é importante. Vai ter alguma coisa importante depois do intervalo? É isso. Não, eu cansei. Eu e Yasser, eu cansei de descer aquelas rampas com os professores pra tentar absorver o máximo de conteúdo possível. Eu cansei. Eu sempre falava assim, eu posso até chegar atrasado por causa de vários fatores, e eu não costumava chegar. Mas eu falava assim, quando eu tô lá, eu tenho que absorver o máximo possível óbvio. de conhecimento. É óbvio. E você absorve, inclusive, com os seus colegas. Sim. Só que o pessoal se forma sem saber o nome da pessoa que está sentada do Não, lado. e eu acho o cúmulo. Ó, isso aqui, você me desculpe, tá? Eu vou até fazer um depoimento pessoal aqui. Vocês davam um intervalo, e eu já tava lá e eu não queria comer. Eu sempre levava um livro pra ficar lendo no intervalo, e as pessoas achavam que eu era soberbo. Ó, tá vendo? Quer se aparecer. Olha o pensamento das pessoas. Só porque falou assim, tá vendo lá? Quer se aparecer, quer ser mais que os outros. Eu falei assim, não, gente. Não é isso. É porque o meu tempo eu sei que é precioso. Eu falo para eles, gente, na década de 50 do século passado, um tal de Maslow falou que tinha uma pirâmide e que poucas pessoas chegariam no topo dessa pirâmide, que é na autorrealização. E vocês ainda não se ligaram que não tem espaço para todo mundo. Que é todo mundo jogado num funil quando sai daqui, e que o diploma nada mais é do que pro mercado um indicador de que você pode participar do processo, mas que não necessariamente você vai ser escolhido. Que se você não conseguir trazer resultado, tem mais um monte de gente na mesma condição que você, que é a condição do diploma. A próxima pergunta tem tudo a ver com isso. Diploma. Adoro. Diploma. O diploma ainda é ativo ou virou segurança emocional? Para algumas pessoas talvez seja segurança emocional, porque a galera acredita, né? Eu vou me formar, vou tirar um ano sabático, aquilo que a gente escuta, né? Cara, se você vai tirar um ano sabático, vai ter gente passando à sua frente, porque tem uma galera que percebeu que não dá para tirar ano sabático. Diploma nada mais é, e nem é papel mais, agora é digital, só um não, PDF, né? Nada mais é do que uma informação para o mercado que você pode participar do processo seletivo. Ponto. Todo mundo se forma, Yasser. Todo mundo. Você só não vai se formar se você desistir, se você trancar. Se você seguir, você se forma. O diploma em si não é nada. Aí as pessoas falam assim, o diploma não garante emprego. Não garante mesmo. O diploma não é importante. O diploma é importante, mas ele tem que vir junto com conhecimento. O diploma sozinho, realmente ele não vai servir para muita coisa. Vai ser bonitinho se você mandar imprimir, colocar na sua parede, né? Ou se você for participar e mostrar e falar, olha, eu tenho. Mas o diploma não garante emprego e ele sozinho não vai mudar a sua vida. Agora, é importante você entender que o período que você está lá, já que você está lá mesmo, não custa. Leva um pouquinho de conhecimento junto. Para algumas pessoas, talvez seja uma segurança, uma falsa segurança. O diploma não é mais, né, como era na minha época, um diferencial. Na minha época, lá atrás, era um diferencial. Você apresentava um diploma, opa! Como é um erro você achar que falar inglês é um diferencial. Falar inglês é um requisito básico hoje em dia. Se você quiser ter um diferencial na sua vida, você precisa falar uma outra língua além de inglês.
Então, cara, não adianta essa história de, mas todo o conhecimento está na internet, eu não preciso de diploma. Você precisa do diploma. O mercado ainda exige. Se um dia o mercado olhar e falar, diploma não é mais importante, o que importa é só conhecimento, talvez a gente tenha que mudar esse discurso. Mas, por enquanto, o diploma é importante, mas ele sozinho não serve para nada. Vou ser bem sincero para você, para mim não é importante. Para mim não é importante. Eu, devido ao tradicionalismo da família, minha mãe sempre falou assim, filho, se você não tiver um diploma, você não é ninguém. E eu falei assim, eu vou fazer então um curso que esteja condizente com a minha realidade. E eu me formei muito bem, eu aprendi vários conhecimentos, entendeu? O Sandrinho falou assim, tá vendo? Você ficava lá falando mal, não sei o quê, e absorveu. Eu falei assim, absorvi. Inclusive, dá pra se aprender com tudo, até como não ser. É óbvio. Porque eu falei assim, eu tô naquele ambiente lá, tem vários assuntos técnicos, e aí eu fico vendo, igual eu falei da matriz SWOT, aí eu cheguei num ambiente totalmente renomado, tava lá ensinando o quê? Matriz SWOT para aquelas pessoas. Só que lá ensina a teoria. Na prática, você tem que descer pro chão para fazer. Na prática nem sempre é igual. E eu vou né, por que eu acho que o diploma é importante ainda? Única e exclusivamente por causa do mercado. Simples assim. Tem muita gente com diploma que não tem conhecimento. E tem muita gente sem diploma que tem conhecimento. Agora, que é o meu caso. Pensa pro mercado. O mercado ele vai olhar para você e vai falar assim, você tem diploma? Não. Acabou. Por isso que é importante. Se a gente estiver discutindo conhecimento, aí muda. O diploma não é importante. Mas pro mercado é. Pro mercado é. Então, se for querer entrar num banco, é imprescindível. Não tem conversa. Se eu for querer entrar numa empresa renomada, é imprescindível. Não tem como. É um filtro. Para você mostrar o seu conhecimento, você precisa apresentar o diploma. Senão não dá nem voz para mim. Por isso que é importante. É importante ainda. Só que é tão complicado esse assunto, porque as pessoas... Que nem eu falei pro Sandrinho, eu falei assim, Sandrinho, eu falei assim, a faculdade foi muito bom para mim, só que eu acho que tinha que ter algumas... né, eu falei assim, por questões financeiras, eu acho que não tem, eu, pessoalmente, tinha que ter algumas habilidades de soft skill lá dentro. Habilidade de persuasão, de negociação, para todo mundo. Igual, nessa turma que você tá, que tem todo mundo, eu acho que foi a pior turma que eu vi na minha vida. Você deve estar nesse mesmo contexto. Porque você pega várias pessoas de turmas diferentes que não estão querendo fazer nada. Você fala assim, nossa... Tem gente de 8º semestre, o que o cara do 8º semestre quer? Quer ir embora. Ele quer se formar. Ele quer só se formar. As pessoas ainda não vê... As pessoas não vê ainda a importância de que aquele ambiente, se ela conseguir conversar com todo mundo diferente, é mais importante que o próprio diploma. É por isso que se o professor não tiver a sacada de fazer o aluno entender a importância dessa possibilidade de troca que tem lá dentro, nós vamos continuar fazendo você decorar para tirar nota. E além disso, agora até concluindo, se você conseguir, você como professor, mostrar essa importância lá do mercado lá fora, que lá são várias bolhas, e você conseguir furar outras bolhas, você consegue expandir isso, as pessoas vão começar a entender esse fundamento das coisas, porque lá fora é assim. Eu diria para você que você consegue, com uma minoria. Com uma minoria, né? É uma minoria. Infelizmente, a comodidade... A grande maioria não está nem aí porque você está falando. A grande maioria está ali... assim, eu entendo que tem alunos e alunos. Tem o aluno que está lá porque ele realmente está ali buscando conhecimento. Tem o aluno que está ali porque ele só precisa do diploma. Se o cara já está no mercado, ele precisa do diploma. Quem sou eu para dizer para ele que ele precisa de mais alguma coisa além do diploma? Mas tem gente ali, cara, que não tem a menor noção do que está fazendo ali. Ele está ali. Então, assim, como eu te disse, eu já passei da fase de tentar ser a pessoa que vai mudar isso. Não dá, você não consegue. Então eu foco nas pedrinhas que merecem e que precisam ser lapidadas. São essas que eu foco, são essas que eu tento trazer para a minha realidade. Muitos compram a ideia. Sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, já falando sobre essa parte de emprego e empreendedorismo. O empreendedorismo virou solução real ou discurso romantizado para falta de emprego? Para mim é discurso romantizado para falta de emprego. Você consegue imaginar todo mundo empreendendo? Não faz o menor sentido, cara. É a mesma coisa que falar que todo mundo que escolhe um curso de gestão vai ser gestor. Se todo mundo for gestor, quem é que vai pôr a mão na massa? Se todo mundo empreender, quem é que vai fazer a coisa acontecer? Então, eu acho que assim, se você me perguntar, o empreendedor nasce empreendedor? Eu diria que tem pessoas que sim. Mas eu acho que algumas pessoas
podem aprender a vir a ser empreendedores. Agora, o discurso que eu vejo principalmente na internet é só um papo furado daquele, não tem emprego, vai empreender. Cuidado para não virar, cuidado, tô até olhando para a câmera agora, cuidado, para você não virar aventureiro, porque aventureiro quebra. Vou fazer, se depender hoje somente do modelo tradicional, dá para ficar rico ainda? Do modelo tradicional de empreendedorismo? Do modelo tradicional de sair da faculdade, arrumar um emprego. Não, CLT, arrumar emprego, não. Não? Eu acho assim, cara, eu acho que o CLT... Me fala um CLT que ficou rico. São poucos. CLT, cara, a gente sobrevive. A gente, 4 meses do nosso ano é para pagar imposto. Como é que você vai ficar rico assim, cara? Eu acho que o modelo tradicional são exceções. Não dá para ficar rico sendo CLT. Não dá, tem que... Dá para você ficar rico sendo empreendedor? Dá. É uma garantia? Não. O que é empreender para você, professor? Empreender para mim, cara, é você conseguir enxergar coisas que normais não conseguem e trazer soluções com base na necessidade das pessoas, né? Para que você consiga fazer o seu negócio atender a necessidade das pessoas que estão lá fora, com uma visão de fora para dentro e não de dentro para fora. Não adianta eu falar, o meu produto é sensacional, vou ficar milionário, se quem está lá fora não quer ou não está disposto a pagar o preço por ele. Então, empreender para mim é isso, cara. É você entender que você pode ser um provedor de soluções para as pessoas, mas com base em coisas que realmente elas precisam e não necessariamente todo mundo está vendo. Se a gente vai ficar rico ou não, para mim é consequência. O que você acha mais importante? O que está prejudicando mais? Falta de oportunidade ou falta de execução? Porque, deixa eu só dar o contexto da minha pergunta. Porque hoje em dia eu vejo também pessoas muito obeso mental, com muito conhecimento, mas não colocam em prática. O que você acha sobre isso? Eu acho que a oportunidade, ela está aí. A todo momento. Você pode pegar. A grande questão é o que você realmente está disposto ou não a fazer. Eu vejo que as pessoas hoje, elas estão muito... Eu não queria usar o termo braço curto, mas assim, eu acho que as pessoas estão muito naquela de achar que as coisas vão acontecer naturalmente e não é assim que funciona. Eu acho que se a gente não entender que a gente precisa sair da zona de conforto e correr atrás, não vai acontecer. Eu venho dizendo já há bastante tempo, emprego realmente está difícil, mas trabalho tem e sempre vai ter, sempre vai existir. Mas eu não quero trabalhar se não for CLT. Então vai ser meio complicado, porque tá minguando o trabalho CLT, o emprego CLT. Trabalho tem. E eu vivo dizendo para os meus alunos também, por que não viver a partir do seu conhecimento quando você sair daqui? É uma possibilidade de você vender o seu conhecimento. Com certeza. E hoje eu faço isso. Então, a grande questão é, para quem que você vai vender esse conhecimento que você tem, que você adquiriu? Se é que você adquiriu, porque também se você só passou pela faculdade... Então, assim, eu não vejo falta de oportunidade, não. Se você pensar na pandemia, que tinha empresa fechando, tinha gente ganhando dinheiro. Só para você ver como é interessante isso, eu fiz um evento recentemente e eu fiz essa pergunta, né? Tá difícil, tá difícil. Eu falei assim, tá. Aí eu falei assim, gente, vamos dar um Google aqui agora e perguntar pro Google quantos multimilionários vão ter até 2030. Aí eu falei assim, 83 mil. Aí eu falei assim, o problema é que vocês só estão olhando a dificuldade. Eu falei assim, mas tem 83 mil pessoas que vão virar multimilionárias no Brasil. Enquanto um chora, o outro vende lenço. Aí eu falei assim, empreender é só você descobrir uma oportunidade, uma necessidade emergente, buscar uma solução. É porque muita gente quer... O grande problema que eu vejo é que a pessoa quer inventar uma coisa e depois introduzir no mercado. Ou então quer o modelo pronto. Quer o modelo pronto. Aí eu falo assim, quanto mais dificuldade, quanto mais problema e você vir com a solução, é melhor. Cara, eu peço lá em gestão de projetos para os caras definirem um problema, os caras têm dificuldade. Como é que você espera que esses caras vão ter a condição de enxergar um problema real para conseguir ganhar dinheiro em cima disso? Eu tenho um amigo que virou provedor de solução.
cansei de ser professor, cansei de ser coordenador. Vou ser provedor de solução. Como assim, cara? O que você vai ser? Ele falou, criei uma empresa onde eu pego a necessidade das pessoas e quem pode atender. E eu só faço essas pessoas se encontrarem. E ele está ganhando dinheiro assim, da casa dele, sem sair de casa. Ele vê uma necessidade e quem pode atender. E faz as duas pessoas se encontrarem. Olha que doideira. Eu poderia, sendo a pessoa que... provedor de solução, encontrar essa pessoa. Mas não, tem um terceiro fazendo isso por mim. Porque eu estou aqui esperando. Eu posso resolver o seu problema, mas eu não sei quem é você. E eu também não estou preocupado em ir atrás. Ah, mas tem alguém que faz isso. Ah, legal. Então ele está ganhando dinheiro só assim. Eu fiz isso recentemente, professor. Um rapaz de perícia entrou em contato comigo para estruturar o comercial dele. E eu falei assim, o que você faz? Ele explicou. Eu falei assim, você tem muito mercado. Eu falei assim, perícia é muito grande. Aí eu falei assim, eu tenho amigos de advogado. Pois é. Eu falei assim, se eu colocar vocês dois, vai dar match e vocês vão dar uma porcentagem. Ou seja, você está sendo empreendedor no sentido de enxergar coisas que esses dois não estão enxergando. E às vezes, na própria gestão de negócio, quando a gente fala do empregado CLT, porque o cara quer ser CLT, tudo bem. Ele pode ser empreendedor, não no sentido de criar algo, mas no sentido de enxergar algo diferente para a carreira dele, no sentido de enxergar algo diferente nas soluções que ele traz para os problemas da empresa que ele trabalha. E nem isso as pessoas conseguem fazer. Não consegue, não tem... Eles ficam com receio, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que empreender. Tem risco, não tem como correr disso. Mas tudo tem risco. Tudo tem risco. CLT tem o risco de ser mandado embora emergente. Estado, pode ser que venha alguma coisa e passe o facão. Tudo tem risco. E eu falo assim, eu prefiro sair de casa correndo mais riscos do que o medo de me assombrar do que eu poderia ter feito de diferente. Eu costumo dizer, né, cara, que assim, eu penso sempre, minha cabeça está sempre movimentando. Eu não me considero empreendedor no sentido da palavra, de abrir mão de tudo, até porque eu venho de uma geração diferente. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu estou há 18 anos na Unicid, eu não vou ficar lá para sempre. Se um dia eu sair, e um dia eu vou sair, seja pela forma que for, meu luto vai durar muito pouco, porque a hora que eu virar a esquina eu já vou estar pensando no que eu vou estar fazendo. E, infelizmente, as pessoas criam vínculos que, assim, eu acho que são meio prejudiciais nesse sentido. Aquela história de vestir camisa, vestir camisa. Não, eu sou profissional, cara. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível enquanto deixarem, ou enquanto eu quiser. O dia que esse vínculo se romper, a gente vai buscar outra coisa. Com certeza. Professor, a gente já está chegando nos momentos finais. É uma pena, né? Mas depois a gente marca outro. Eu até esqueci de fazer um comentário aqui super importante. Quantos livros você tem publicado? Você já perdeu a conta, cara, né? eu parei de contar. Eu tenho alguns, tá na casa dos 20. Tá na casa dos 20? Quem tiver interesse, tá na Amazon. Só procurar lá, tem alguns lá. Tem alguns lá, né? Bacana. Professor, gostei muito do papo. Obrigado, cara. Espero que o pessoal, seus alunos assistam, vejam um pouquinho a sua opinião, porque às vezes lá em um ambiente de trabalho você não consegue expressar com clareza, às vezes, ou até por ter pessoas de públicos diferentes, para não gerar tanta polêmica, tanto conflito ali mesmo. Não há necessidade disso, de você se expor desse jeito, mas é interessante a pessoa entender as coisas, como é que funcionam. Eu sei que 1 hora é muito pouco, mas eu acredito que quem está ouvindo a gente já entendeu um pouquinho qual é a visão do professor universitário sobre empreendedorismo. E você que está numa sala de aula, você consegue empreender. Basta ser você um pouco diferente. Não fica seguindo a boiada, tenta absorver o máximo possível que está lá. Você já foi lá, já dá o seu máximo. Eu sempre fui assim, eu já tô no ambiente, já tô lá, já vou me lambuzar de graxa. E não fica com vergonha, com timidez de fazer uma pergunta pro professor. Eu, às vezes, quando vi o professor que estava errado, eu não expunho o professor. Eu sei que, às vezes, eu chegava depois no final da aula e falava assim, professor, explica de novo tal coisa que eu não tô entendendo. E o professor ia lá e eu falava assim, não, professor, mas não tem isso daqui? Aí ele falava assim, nossa, vamos trazer o debate para a próxima aula, então. Porque o debate é interessante. Porque aí a gente consegue cada vez fomentar mais isso. E tá faltando esse espírito criativo nas pessoas. E criatividade não é dom. Não é dom, criatividade. Quanto mais você for sucinto de conhecimento, de informação, de pesquisa, igual um professor acabou de passar um livro aqui pra mim, eu vou começar a ler assuntos que você gosta, e vai de passo em passo, de grão em grão, que você vai continuar.
nessa jornada. É que às vezes você não vai ver resultado hoje, mas sendo cumulativo o resultado vem. Não tem como. E é sempre bom lembrar, quando a gente fala de dom, as pessoas usam a palavra dom num sentido muito raso. E a etimologia da palavra vai muito além de algo que, não. Então pesquisa aí direitinho o que é dom, para você ver que de repente você está falando algo que talvez você nem acredite. Então é importante a gente pensar que a gente tem um papel fundamental nessa relação ensino-aprendizagem, que é a minha parte, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel nessa relação. Deixar tudo isso na mão do professor é um comodismo que pode te levar ao tal do fracasso que a gente falou aqui. Com certeza. Professor, eu sempre faço uma pergunta para todos. Vamos lá. Pode fazer, Michel? Pode, né? Lá, ele gosta lá. É a PPP. Se sei, digo que sei. Se É não a sei, pergunta digo que não problemática polêmica. E eu já passei por essa pergunta, que não veio convidado, eu falei assim, vamos fazer comigo. Aí ele foi lá e fez comigo a pergunta. Então, vamos lá. Você já recebeu aquela mensagem de defesa civil quando tá chegando chuva? Sim, com certeza. Com certeza, né? E agora você tem o poder, professor, de mandar essa mensagem para todos os empreendedores do Brasil e do mundo. Não se preocupe com tradução. Vai chegar traduzido em inglês, vai chegar em mandarim, vai chegar em francês. Vai chegar. Qual seria o recado que você daria para todos os empreendedores? Empreendedores do Brasil e do mundo, não sejam aventureiros. Estudem, planejem, procurem o Sebrae da sua cidade, conversem com os especialistas, entendam o que é um plano de negócio, o quanto isso pode salvar o seu negócio para você não virar estatística e quebrar com menos de um ano. E aproveita, já que a gente está falando de planejamento, e coloque planejamento na sua vida de uma maneira bastante lato para você. Você vai ver como quando você começar a planejar, e a gente não se planeja para nada. A gente não se planeja no horário que a gente vai sair, a gente não se planeja para nada. Se você sair e tiver bloqueado uma rua, você dá aquela bugada. E agora, como é que eu volto para casa? A gente não se planeja. Então, empreendedores, se planejem, estudem, busquem informações, não tenham medo de trocar. E, acima de tudo, lembre-se, não seja um aventureiro. Um aventureiro. Professor, muito obrigado. Inclusive, só para fazer um adendo aqui, as pessoas não sabem nem onde querem ir. Olha o grande problema. Cara, se você não sabe para onde você quer ir, pega qualquer caminho. É, exatamente. Porque às vezes eu falo assim, você já fez um exercício com você mesmo? Aonde você quer estar no final do ano? Aí a pessoa buga. Fala assim, final do ano, dezembro? Não sei. Aí a pessoa não sabe nem como começar um planejamento, porque o planejamento tem que ter um objetivo. Se você perguntar para os alunos que estão no último ano da universidade qual é o próximo passo, talvez eles digam, vou fazer uma pós. E eles acham que isso é planejamento. Mas eles não param para pensar quando, onde, como, que tempo você tem para se dedicar a isso, como você pretende fazer isso. É tudo muito assim. Vou fazer. Vou fazer. Aí por quê? Não, porque todo mundo faz. Se é que vai fazer. E qual tema? Depois eu vejo. Ou então perguntam pra gente, que pós você acha que eu deveria fazer? Não sei, cara. Você quer ser especialista em quê? Eu quero ser especialista em tal coisa. Essa é a pós que você tem que fazer. Não adianta perguntar pra mim. A falta de autorreflexão às vezes mata as pessoas, né? Mas assim, cara, é aquilo que eu tô te falando. A gente vem sendo muito mal assessorado desde a base. Então a gente não foi treinado para pensar para nada. Aí chega na universidade, o professor quer que a gente pense. É difícil, cara. É muito difícil. Professor, fala suas redes sociais aí pra gente. Bom, isso é importante, principalmente pra galera que tá ouvindo a gente, né? Segue a gente. Prof Paulo Eduardo. Tô no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, Paulo Eduardo Ribeiro. Também tem um canal, um podcast, Canal Ponte Aérea. Lá a gente fala de arte, cultura, entretenimento. E a gente recebe gente lá para falar coisas que normalmente não falam, porque não tem pauta, não tem roteiro, é um bate-papo mesmo. E é isso. Segue a gente, quiser saber um pouquinho mais do que está acontecendo em sala de aula. Minhas redes sociais não tem minha família, não tem minha esposa, não tem meus filhos. Lá só tem meus livros, meu canal e meus alunos. Então, é isso. Espero vê-los. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia aqui até o final. Espero poder contribuir um pouquinho. Sempre bom contribuir com uma palavra
às vezes direcionamento, às vezes você tá meio perdido, às vezes você não sabe nem o que é planejamento, procura a gente que a gente vai dar um norte pra você. Porque procura o professor também, ele é super receptivo. Eu não conheci ele pessoalmente e ele veio aqui. E eu sempre falei assim, eu sempre vou fazer um plantio mesmo pra tentar buscar pessoas, porque às vezes falta conhecimento também, mas falta um pouco de atitude de você, e eu tô aqui pra poder ajudar, inclusive esse podcast é pra isso, pra ajudar empreendedores de fato. Muito obrigado, senhoras e senhores, até a próxima. Show, Michelzão.